Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à unidade 2 aqui do nosso conteúdo, né? A unidade mais, digamos, menos densa, mas também tem algumas questões técnicas a serem expostas na unidade 2. Já estou projetando aqui para vocês. A proposta do nosso roteiro de aula é discutir aí já os conceitos básicos de orçamento, né? No que diz respeito ao que tem esse orçamento, quais os modelos de orçamento, como é que se dá a elaboração. A gente até coloca aqui um exemplo na aula. Entretanto, eu coloquei no material de vocês para leitura, né, para fundamentação da aula, uma estrutura básica que é um exemplo, um caso hipotético. Né? Acho que são 5 páginas, desde o começo até o fim, como é que estrutura um orçamento. E aí, mais precisamente, a gente traz para finalizar essa parte de conhecimentos básicos de administração financeira, uma das partes da administração capital, né, administração de recursos, administração financeira voltada para a gestão em si, a gestão de valores a receber, e, por fim, as noções de título de crédito. Nesta aula de hoje, eu retomo rapidamente o que já foi exposto na aula anterior, onde a gente trouxe aí o conceito de administração financeira enquanto área de estudo, com o que ela está correlacionada. Fomos aí, aprofundamos um pouquinho na ideia da contabilidade no que diz respeito aos conceitos básicos de bens, direitos e obrigações, a própria estrutura patrimonial, as demonstrações, né? E finalizamos com a ideia de custos, também uma área da contabilidade que se aplica no entendimento da administração financeira. Na aula de hoje, portanto, a gente começa com a ideia de orçamento, no que diz respeito a seus conceitos básicos, a ideia do que é previsto, o que é realizado, a sua relação com o planejamento estratégico e finaliza aí com as noções de título de crédito. Então, sejam bem-vindos. Essa parte é bem mais breve, mas também requer a leitura do material anteriormente. Orçamento, e no que diz respeito à estrutura empresarial, porque nós temos orçamento do setor público, entretanto, a ideia aqui é destacar o orçamento empresarial. O orçamento empresarial é representado pelo orçamento geral, né? Entretanto, orçamento, gente, é uma peça de planejamento, é uma estrutura de planejamento e planejamento operacional, que ele está relacionado a prospectar, a prever e prever com base em dados, né, a estrutura de um determinado recurso, a estrutura de, de custos, despesas e previsões de receitas para uma determinada realidade. Na estrutura empresarial, o orçamento geral, que é composto por orçamentos específicos, ele retrata a estratégia da empresa e evidencia por meio de um conjunto integrado de orçamentos específicos, subdivididos em quadros, né, que são os suborçamentos, em que estão refletidas quantitativamente as ações e políticas da empresa relativas a determinados períodos futuros. Já o planejamento estratégico, que é algo voltado para o longo prazo, pode ser traduzido em quantidades e valores de forma resumida. O orçamento é para um determinado tempo, existem alguns princípios que vão estruturar, digamos assim, balizar, dar diretrizes, dar encaminhamento para a elaboração de um orçamento. Entretanto, o que é importante aqui é colocar que orçamento é uma peça de planejamento operacional, é uma estrutura de planejamento operacional e está relacionado ao planejamento estratégico, onde você consegue vislumbrar tudo o que é previsto e tudo o que é fixado dentro de uma empresa. O orçamento ele integra a ideia de processo, né, de planejamento e controle, está relacionado aí à própria estrutura de informações geradas dentro de uma empresa. Mais precisamente, o orçamento está após as ligações com todos os outros feedbacks dados ao planejamento estratégico, às diretrizes, estratégias, ao pré-planejamento operacional, ao próprio planejamento operacional, ao plano aprovado, à execução e controle. Você observa que o orçamento está aqui, ó, no subsistema ou no sistema orçamentário, que integra o que a gente chama de planejamento operacional. Então, o orçamento está relacionado à operacionalização de algo que foi planejado. Então, é a expressão monetária de um plano operacional, por isso que é chamado de orçamento, orçamento empresarial. É a expressão monetária de um plano operacional. O que é isso? É você documentar isso em forma de planilhas, de blocos, né? Elementos de natureza qualitativa e elementos de natureza quantitativa. Né?
Então, é a etapa final de um processo de planejamento, fornece um compromisso de realização, é um instrumento de acompanhamento e contínua avaliação de desempenho das atividades e dos departamentos. O orçamento empresarial ele traz algumas vantagens para a empresa. Exige que sejam concretamente fixados objetivos e políticas para a empresa e suas entidades, ou seja, não é algo que você faz à toa, tem que fazer e tem que definir quais são os objetivos, qual é o tempo para ele ser realizado, como vai ser realizado, quem participa. Então, é um instrumento de planejamento, é um instrumento de gestão, de administração. Traz vantagens de integração, né, entre os setores, os membros, onde é possível fazer acordos, é possível definir claramente quem vai realizar aqueles objetivos, quem vai cumprir aquelas metas, e, de certa forma, o orçamento, ele obriga, podemos colocar assim, os administradores a quantificar e datar as atividades pelas quais serão responsáveis. Faz com que a alta administração passe a delegar poderes e dizer quem vai fazer cada operação diariamente, identifica os pontos de eficiência, quais os pontos de ineficiência no desempenho das unidades de negócio, entre outras vantagens. Os principais tipos de orçamentos são orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento de mão de obra direta, orçamento de custos indiretos de fabricação, orçamento de custo de produção, orçamento de despesas gerais, administrativas e de vendas, orçamento de capital, orçamento de obrigações financeiras e financiamento, orçamento de caixa, orçamento de resultado. Então, pode existir outros tipos? Pode, mas os principais são estes. Observe que todos eles estão relacionados a uma operacionalização de determinada área da empresa. Tem orçamento para venda, então você vai ver lá o que se espera, quais as metas a serem atingidas, quais as despesas naquela área, né? E quais as receitas a serem geradas. E aqui eu trago um organograma, o orçamento no aspecto operacional e o orçamento no aspecto financeiro. No aspecto operacional, tem aí os setores que a gente já falou, e onde é possível fazer, né, uma relação com as despesas e o consumo nesses setores, por exemplo, de vendas, produção e compra, geração de custos, produtos vendidos e uma projeção da demonstração de resultado de exercício, né, DRE é isso. O orçamento financeiro está relacionado mais aí às áreas, né, das decisões financeiras, né, de investimento, financiamento e ao caixa da empresa, mais precisamente, para aí a projeção do balanço patrimonial e também da DRE. Observe que tanto o orçamento no seu aspecto operacional como no seu aspecto financeiro vai finalizar lá nas projeções do demonstrativo. O demonstrativo de resultado tem mais natureza econômica, onde se espera apurar lucro ou prejuízo, e a projeção do balanço patrimonial, onde se evidencia aí a situação financeira daquela empresa. O orçamento de vendas, por sua vez, ele tem alguns condicionamentos básicos, já que as vendas é algo bem comum para a gente. É preciso, para todo tipo de orçamento, gente, existem algumas variáveis condicionantes. Não é qualquer coisa. É preciso fazer uma análise. O orçamento é baseado em dados, isso é ciência. Né? E esses dados são diagnóstico da empresa, entendimento do ambiente o mínimo possível, ali, a microambientação, as restrições às quais este orçamento, né, sofrerá, restrições internas, ou seja, quais são os problemas ou limitações que a empresa terá para atender à procura de seus produtos, por exemplo. Qual a capacidade de produzir ou vender algo? O pessoal está qualificado? O pessoal está habilitado, né? Tem as competências, habilidades e atitudes necessárias? O capital de giro é suficiente? Porque, querendo ou não, quem vai empreender precisa ter isso em mente. E você, por exemplo, não vai vender sempre à vista. É preciso financiar essa venda por um determinado tempo. Por isso, lá na aula da anterior, a ideia daquele ciclo de atividade dentro dessa dinâmica de custos e da própria contabilidade. E existem também as restrições externas, que são aquelas condições mais detalhadas, mais desafiadoras, porque a gente tenta conhecer o que está acontecendo no ambiente interno, ali dentro da empresa. E fora, né, as limitações e restrições externas. Quais problemas ou limitações terá a empresa na relação com o seu meio ambiente para atender a procura de seus produtos, por exemplo? Como lidar com os concorrentes, né? Ou com as regras do próprio mercado. O orçamento deve contemplar essas questões para refletir a realidade de uma empresa. É preciso aí tomar algumas decisões, decisões que refletem de forma clara, né, de forma direta,
quais são os objetivos da empresa ao elaborar um orçamento, quais as políticas no que diz respeito ao marketing, à promoção e à publicidade deste produto, né, ou deste serviço, preços, produtos, distribuição de propaganda, e lá no material de vocês tem uma nota importante sobre a importância do orçamento. Independentemente do tamanho da empresa ou segmento de atuação no mercado, a empresa deve obrigatoriamente elaborar um orçamento detalhado baseado numa perspectiva de venda assertiva para o ano fiscal. Porque se a empresa, todo mundo vende algo, né? A empresa ela vende o serviço, ou vende mercadoria, ou produz. Mas a finalidade é vender para poder gerar recursos, né? Então, nesta lógica, é preciso entender isso, é preciso documentar isso, colocar isso no papel. E uma das formas operacionais de planear isso, de tornar isso planificado, podemos colocar assim, é através do orçamento. Da elaboração do orçamento, feitas essas questões, essas observações, gente, é preciso ter esse meta, né? O orçamento, então, ele é uma estrutura que vai trazer a visão para um determinado período, normalmente é para um ano, mas pode ser orçamento, pode ser feito mensalmente. Quanto mais, digamos, o tempo for, o intervalo de tempo for menor, melhor, porque a empresa acompanha aí de perto. Então, aqui eu tenho um exemplo aí que está no material base da aula de vocês, de um orçamento, né, com a projeção orçamentária de produção, a demonstração de projeção orçamentária da Proton, que já é o demonstrativo final. Mas lá no material tem um passo a passo explicando. Você observe que vai ter as receitas, que é a advinda da venda, e aí o orçamento aqui ele é trabalhado para os 2 últimos meses, né, das projeções aí, mês 5 e mês 6, é onde vai ter receita, obviamente, porque é preciso um tempo para produzir. E no mês 3, mês 4, a gente só vai ter custos, né, que vai impactar, obviamente, para depois gerar essas receitas. Então, o orçamento ele traz aí, é mais um exemplo só para vocês entenderem como é que se estrutura, como é que se elabora um orçamento. Tem aí as receitas, a discriminação dos custos variáveis e também dos custos fixos, que foi explicado lá na aula anterior, para se ter um resultado final. Se observe que, produzindo ou não, os custos fixos eles sempre vão estar presentes. Não são aqueles casos de aluguel, salário dos proprietários, né, o chamado prolabore, são a parte de taxas fixas de energia, de água, e tem uma parte fixa, querendo ou não, né? É o IPTU, enfim, são encargos que, independente de produzir ou não, serão pagos mensalmente, por exemplo. E aí os custos variáveis que estão relacionados ao período de produção. Então, o orçamento ele deve refletir esta realidade. A gente chega aqui estamos se aproximando de outra parte, né, dada aí as explicações sobre orçamento, a gente adentra agora na gestão de valores a receber, que é uma área de estudo da administração, né, de curto prazo, né, administração financeira de curto prazo. Por que gerir a parte de valores a receber? Acho que pronto, ficou aqui um pouco cortado, mas vamos lá. A gestão de valores a receber, gente, está relacionado aos recursos disponíveis ali. No balanço patrimonial, é possível evidenciar o que a gente chama de contas a receber. E esses valores a receber estão relacionados a direitos da empresa, a créditos. E aí a gente tem até um conceito que está no material de vocês que diz respeito à troca de bens presentes por um bens futuro. De um lado, uma empresa que concede o crédito troca produtos por uma promessa de pagamento futuro. Já uma empresa que obtém o crédito recebe produtos e assume o compromisso de efetuar o pagamento no futuro. A SAF Lima, a SAF Neto e Silva, né, e outros autores vão replicar esse entendimento. Então, a gestão de valores a receber está relacionado a esta ideia, né, de como é que se dá essa questão do crédito, qual é a política, como é que se dá a cobrança dentro dos negócios. Vamos lá? Então, a gestão de valores a receber procura responder essa questão. E como esse crédito é concedido? Qual é o ambiente em que as empresas estão inseridas? Para a SAF Neto e Silva, crédito diz respeito à troca de bens presentes por bens futuros. A empresa vende a prazo, oferecendo seus produtos ou serviços em troca de promessa de um pagamento futuro. Para que isso aconteça, é necessário que a empresa defina aí uma política de crédito. A
formulação da política de crédito é de extrema importância para toda organização. Com relação à área de finanças, tal área influenciar diretamente no ciclo operacional e financeiro da empresa, como foi mostrado na aula anterior, o que pode provocar a necessidade ou não de financiamentos advindos de capital próprio ou de terceiro. A política de concessão de crédito envolve um equilíbrio entre lucros nas vendas a prazo e os custos de manutenção de valores a receber adicionados aos possíveis prejuízos decorrentes de dívidas incobráveis. Então, a política de crédito tem que prever tudo isso. Alguns elementos para entender essa gestão financeira de valores a receber são listados por alguns autores. São Vicente, por exemplo, já lá em 87, dizia que é necessário fixar critérios para selecionar os clientes, né, aqueles que serão aceitos para comprar a prazo, estabelecer limites dessa concessão de crédito, né, quais são os valores máximos para se financiar, o que é visível hoje em dia nos negócios, os prazos para pagamento, né, prazo para pagamento pelos clientes também devem ser fixados, formulação de uma política de cobrança, incluindo métodos de cobrança, quais são os instrumentos, qual é a agressividade, você vai ligar, você vai enviar cartas, né, estabelecimento de descontos quando as pessoas pagarem antecipado e acelerar o recebimento de valor devido por clientes da empresa. Né? São exemplos aí. Uma outra questão para entender essa política de crédito são os CC, que vão, em tese, né, melhorar esse entendimento desses elementos estabelecidos por São Vicente. Esse CC visa cada um dos perfis, né, da gestão de contas a receber. São o caráter, o capital, a condição, a capacidade, o colateral e o conglomerado. Cada item desse, pessoal, é explicado mais precisamente. Por exemplo, o caráter está relacionado a entender o perfil daquele cliente, né? É verificar se ele está pendente em órgão de proteção ao crédito, verificar o o histórico de compras daquele cliente. Por exemplo, a capacidade vai medir o quanto você pode pagar, o quanto você pode comprometer aí a pagar, e aí tem um entendimento para cada um desses Cs que fica aí a leitura para vocês a posterior. Mas dentro dessa lógica, existe também, além dessa política de crédito, a política de cobrança, que é um outro ponto, né, dessa gestão de valores a receber. Conceder crédito existe da empresa uma criação de uma política de cobrança capaz de recuperar o crédito concedido aos seus clientes. A SAF Neto diz que as políticas de cobrança são definidas pelos vários critérios possíveis de serem adotados por uma empresa, visando, portanto, receber na data de seus vencimentos dos diversos valores a receber. Então, essa política de cobrança, ela vai definir, né, qual é o prazo a ser dado, como cobrar, quais as possibilidades de renegociação, pagamento por antecipação. Então, essa política nesse sentido de definir esses critérios, né, para que a empresa possa gerir da melhor forma os seus valores a receber. Para finalizar, a gente entra um pouquinho rapidamente sobre as noções de título de crédito. A administração financeira, ela também relaciona isso dentro da empresa. É uma decisão que está relacionada aos seus investimentos ou até aos seus próprios financiamentos. Mas, mais precisamente, a administração financeira, no que diz respeito às operações financeiras, nós temos aí, no que diz respeito aos títulos de crédito, as principais questões a ser respondidas é a escolha do banco, quais os limites para investir, as avaliações dos riscos, né, a relação risco e retorno, quanto maior o risco, obviamente, presume-se que terá um maior retorno, né, o risco de contraparte, o risco da taxa de juros, o risco cambial, quando você, por exemplo, faz operações que requer a conversão de moeda, né, e os títulos, gente, títulos públicos é acesso a recursos, né, a recursos que são operacionalizados aí através do próprio mercado financeiro ou mercado de câmbio. São regulamentados no Brasil pela Secretaria de Tesouro, são, né, digamos, os títulos públicos, eles são controlados, geridos mais precisamente pela Secretaria de Tesouro Nacional. Os principais são esses: Nota do Tesouro Nacional, NTN, as letras financeiras do Tesouro, e as letras financeiras do Tesouro e a LTN, né, que são as letras e títulos do Tesouro, né? Idêntico às letras financeiras do Tesouro, a diferença é que seus juros estão explícitos no deságio titular quando de sua emissão. Então, assim, esses títulos de crédito é necessário, né, esse título de crédito público,
é necessário um entendimento de como é que funciona o mercado público. Mas para que vocês entendam, os principais títulos são esses que estão disponíveis para negociação. Você compra, você investe nesses títulos, e aí, conforme está sendo valorizados, e são, obviamente, avaliados pela Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, conforme o mercado está bom, obviamente, você também vai ficar bem naquela situação. É aquela velha história, né, da avaliação do mercado. Já os títulos privados, nós vamos ter os CDB, que são os contratos de depósito bancário, e os Commerce Paper, né, que são as notas promissórias comerciais, que são os títulos mais conhecidos para curto prazo. E aqui eu trago alguns exemplos de tipo de crédito, né, a duplicata, só para título de curiosidade, a fatura não é um título de crédito, a letra de câmbio é, e a nota promissória, que é mais conhecida, é um outro tipo. Finalizo aqui essa segunda parte, bons estudos para vocês, né? E até qualquer momento.